E aí, turma, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre esse livro, Caos Criativo. Como ser criativo e resiliente em um mundo que gosta de arrumação. É um livro muito bacana e quem me indicou esse livro foi um aluno meu lá da publicidade da PUC. É um livro dividido em 9 capítulos, mas no resumo eu trago só 4 principais elementos que eu identifiquei que são importantes para nós deste livro. Então, bora pro resumo para a gente poder entender como é que o caos criativo pode nos ajudar também. Bom, ele é um livro de Tim Harford, é um livro que é desse economista e jornalista, e ele traz vários exemplos muito legais no livro sobre o que é criatividade e como o caos criativo pode contribuir para a criatividade. Porque, segundo ele, esse mundo que gosta de arrumação, né, que é excesso de arrumação, acaba prejudicando a criatividade. A gente acaba sendo muito organizado e controlando tudo em caixas, e isso acaba prejudicando na hora de ser mais espontâneo, porque o nosso cérebro não funciona em caixas que devem ser organizadas. Nosso cérebro trabalha mais como algo relacionado a associações, a analogias, e isso é algo mais orgânico. Por isso, eu trago aqui 4 elementos principais. O primeiro é desordem. Pode estimular a criatividade e novas formas de pensamento. A gente pode pensar melhor mesmo dentro de algo não tão organizado. O segundo que a gente tem aqui, número 2, é o ambiente. Como o ambiente pode moldar nossa criatividade. Ambientes muito controlados, eles podem limitar a capacidade de adaptação. Depois nós temos a improvisação, que o caos nos força a improvisar e encontrar soluções inovadoras. E por último, número 4, a gente tem que a diversidade de experiências e de perspectivas enriquece o processo criativo. Então nós precisamos ter diversidade. Esses são os 4 elementos que eu identifiquei mais importantes no livro, mas eu vou explicar para vocês aqui como que o autor explica esses elementos. O primeiro fala do exemplo da improvisação e da adaptação. Não sei se vocês sabem dessa história, mas ele trouxe aqui que quando o Martin Luther King fez o grande discurso dele, que foi um dos discursos mais importantes da história da humanidade, ele ficou muito famoso pelo I Have a Dream. Mas esse discurso, ele não é exatamente o que ele tinha roteirizado, o que ele tinha anotado para ser o discurso real. E o que aconteceu naquele momento, na verdade, foi que ele criou todo um texto para ele falar na sua apresentação. E quando ele começou a falar, seguindo o roteiro, ele percebeu que as pessoas não estavam muito interessadas. Então, as pessoas que estavam vendo o discurso dele estavam achando meio monótono. E da plateia, uma conhecida dele gritou: "Fale sobre o seu sonho". E aí ele começou a improvisar. E nesse improviso, ele gerou o discurso mais famoso de todos os tempos, que é o discurso do I Have a Dream, um discurso que ele fez num momento crucial da história dos Estados Unidos. Momentos de desordem e de improvisação podem levar a resultados extraordinários. Além da improvisação, ele traz o exemplo da virtude da bagunça, que ele traz o exemplo do prédio do MIT, chamado Prédio 20 do MIT. Esse prédio ele foi originalmente criado na Segunda Guerra Mundial, como uma instalação temporária, e ele deveria ser destruído depois que passasse a guerra. Mas por essa questão dele ser algo que seria temporário, que seria demolido depois da guerra, que ele era muito descartável, ou seja, tinha muita bagunça lá, tinha muita desordem, e no final das contas, essa desordem, essa bagunça propiciava maior inovação, já que não precisava ter tanto apreço ao local. Ou seja, lá em 1940, eles pensavam, bom, já que esse nosso prédio vai ser destruído depois, vamos usar ele no máximo possível que a gente puder, mesmo que seja bagunçado, que daí depois ele vai ser destruído mesmo. E isso fez com que inúmeras inovações fossem criadas lá, já porque sabiam que seria temporário. No final, em 2004, ele foi redesenhado por Frank Gehry, e ele tem toda essa estética do Frank Gehry, né, que é toda desconstruída e com faces, remetendo da estética do prédio com o que é feito no local, né, que é bem bagunçado, bem inovador, bem criativo. E esse prédio, então, tem características únicas. E o que é um prédio que seria criativo, né? Como é que a gente poderia definir um prédio criativo? Ele tem uma estrutura improvisada, ele não segue tantas regras. Isso faz com que os espaços sejam mais flexíveis, as pessoas podem moldar o espaço da forma que acreditam que seja mais interessante. E os ambientes são mais informais, não existe tanta hierarquia, não existe tanta ordem, e isso propicia maior criatividade.
Então, segundo o autor, esse é um baita exemplo de como a bagunça no prédio do MIT, lá o prédio 20, pode contribuir para a criatividade. Ao mesmo tempo, eu trago aqui o paradoxo da automação. E esse aqui eu acho muito interessante, principalmente para o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, com inteligência artificial. Mas ele traz aqui o exemplo do avião, do acidente do Air France 447. Não sei se vocês lembram, mas foi um avião que saiu aqui do Brasil em direção à França e logo no início ele teve uma pane no painel e o painel parou de identificar a velocidade, porque congelou o sensor de velocidade do avião e isso fez com que ele não demonstrasse a velocidade. No final, era um erro não tão grave, não indicar a velocidade, só que as ações depois do que aconteceu, os pilotos tiveram que sair do modo automático. Os dois pilotos que estavam na cabine não eram o piloto principal. As indicações começaram a gritar stall, stall, que é um momento em que o avião começa a ter um sentido mais vertical. E daí quando ele fica na vertical, ele cai abruptamente, porque ele não consegue fazer tração com o vento. E o que aconteceu foi que rapidamente eles perderam o controle do avião e não conseguiram ter nenhum retorno e acabaram caindo com o avião, mas por uma falta de experiência nesses momentos onde saía a automação do avião. No final foi acusado como um erro humano e a intervenção humana não deu certo. Infelizmente, eles estavam muito acostumados com a automação. E isso, no livro ele não fala explicitamente que existe essa dependência da inteligência artificial, mas a gente pode ver bem isso que está acontecendo com os riscos da gente depender muito da automação e deixar tudo para os robôs produzirem, né? Por último, ele fala sobre o paradoxo do planejamento excessivo. E daí ele traz aqui o legado de Robert Propst, que foi designer da Herman Miller e que ele criou um mobiliário chamado Action Office. Esse mobiliário ele foi projetado para ser em 120 graus e esses 120 graus permitiria que as pessoas tivessem mais flexibilidade na hora de montar as suas cabines, os seus locais de trabalho e que elas pudessem conversar entre elas durante o seu trabalho. Foi uma ideia muito inovadora na época, mas depois, com as diversas simplificações e padronizações pela empresa, que queriam maximizar, né, o espaço, a empresa evoluiu o projeto e o resultado final foram paredes de 90 graus. Ou seja, a gente tem esses cubículos que a gente odeia hoje em dia, que são cabines de trabalho e que acabaram criando, né, um modelo de trabalho muito ruim, mas que por essa evolução equivocada no planejamento do projeto, fez com que uma ideia criativa e interessante ela fosse sendo refinada até chegar num resultado que não ficou interessante. E o próprio Robert Propst fala que a sua ideia, que era para ser interessante, ela virou um monastério miserável de desesperança, onde a gente tem espaços de trabalho que as pessoas sofrem por estarem em cubículos e trabalhando uma do lado das outras em espaços minúsculos. Por isso, ele fala que esse tudo certinho, exagerado, acaba prejudicando a criatividade. Por isso, então, para a gente revisar aqui o principal desse livro, a gente tem que a desordem ela é positiva, ela não necessariamente é negativa. Então, às vezes, a gente precisa tirar um pouquinho a ordem para poder ter soluções criativas. A gente também precisa pensar que o ambiente tem que ser criativo e ambientes excessivamente controlados podem prejudicar a criatividade. E a gente precisa estar aberto à improvisação. Claro, a gente precisa estar preparado também, né? O Martin Luther King, ele tinha horas e horas de palestras, ele era um pastor em igreja, então ele tinha muita oratória, ele tinha muita habilidade, mas ele tinha muita capacidade de improvisação e foi essencial para aquele discurso ser tão interessante. E também a gente tem que pensar sempre de forma diversa e ter diversidade em experiências e perspectivas, ou seja, conversar com pessoas diferentes, ouvir opiniões diferentes, ter experiências de locais, de vida, de viagens diferentes para que a nossa criatividade seja aflorada. E esse é o resumo desse livro que eu achei sensacional e que eu recomendo muito que vocês leiam. Apesar do autor não ser um autor de design, ele é um jornalista e ele não fala necessariamente de design. Esse livro é muito interessante porque tem vários insights e vários exemplos. Eu trouxe aqui só 4, mas ele tem uma infinidade de exemplos mostrando como o caos criativo proporciona maior inovação. E também, ao mesmo tempo,
Quando a gente tem uma mente totalmente organizada e tudo muito restrito, muito encaixotado, a gente acaba perdendo a criatividade. Então, recomendo vocês darem uma conferida. Se vocês gostaram desse resumo, vocês podem baixar o resumo aqui no link da descrição. E também lá eu tenho um PDF mais completo com algumas ideias que eu tive e algumas anotações que eu percebi desse livro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo resumo.